Bom dia, mais uma Manhã Cristo iniciando. Hoje vamos ler a mensagem Boas Maneiras, que foi publicada no Pão Nosso, editora FEB, capítulo 43. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar. Lucas capítulo 14, versículo 10. Então vamos à mensagem para que depois possamos fazer alguns comentários. Boas maneiras. O mestre nessa passagem proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos nossos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto a tarefa de retificar ou reconduzir almas é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande transformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e, quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Isso é uma verdade, gente. Às vezes a gente acredita que ao chegar aos lugares, por exemplo, num grupo de estudo novo, eu posso falar isso por experiência própria. Às vezes a gente chega num lugar e aí a gente começa a ver alguns enganos. E começamos a querer dizer que aquilo não está adequado, que o caminho certo é o que nós acreditamos, e começamos a jogar conhecimento nas pessoas, e aí nós criamos um clima totalmente desfavorável a receberem qualquer informação que nós temos para dar. Qual é o melhor caminho? É deixar passar o erro? Não. Mas é chegar de forma fraterna, aguardando oportunidade adequada, com muita educação e com muito cuidado, para aos poucos irmos mostrando as verdadeiras diretrizes do Cristo. Não nos colocando como superiores aos outros, porque às vezes a gente chega nos lugares e acreditamos que somos superiores aos outros, e às vezes os outros podem ter enganos doutrinários de conhecimento, mas no que diz respeito ao amor e à caridade são muito superiores a nós. Podemos ser superiores intelectualmente muitas vezes, mas isso não nos dá o direito de menosprezar os outros, de dizer que os outros estão errados, de tacar uma verdade que nós acreditamos ser nossa no rosto dos outros. É importante que nós tenhamos cuidado, muito cuidado ao abordarmos os temas. Eu sempre falo, nós cristãos precisamos nos posicionar. Se alguém falar sobre pena de morte, nós temos que nos posicionar contrário a ela. Se alguém falar sobre aborto, nós temos que nos posicionar contrário ao aborto. Eu vejo muitos espíritas dando apoio, muitas vezes até a partidos políticos que têm como bandeira o aborto, que tem como bandeira a liberação do sexo, o adultério, essas coisas. E o que a gente pode fazer?
é mostrar o lado correto do Cristo, com cuidado, nos posicionando, dizendo que, na visão de Jesus, isso é o certo e não aquilo. Mas no dia a dia, quando a gente chega num grupo de estudo, numa casa espírita, por exemplo, estou falando de casa espírita que é o nosso universo, nós temos que ter cuidado. Porque eu já passei por situação de chegar no lugar e observar que haviam colocações no grupo de estudo que eram equivocadas. E aí, eu, acreditando no meu doutor da informação, fiz correções e criei mal-estar. Hoje eu não faria mais. Falaria, fazia referência com cuidado, não diria, não, isso aí está errado. Faria um outro tipo de abordagem. Temos que ter sabedoria para fazer correções. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é porque eu tive a oportunidade de estudar muito mais os postulados da doutrina espírita, estudar muito mais os postulados de Jesus, que eu posso me acreditar melhor do que os outros. Eu posso ter mais conhecimento intelectual. E eu tenho que ter cuidado ao passar a minha verdade para os outros. Que eu nunca passe a minha verdade, mas eu passe a verdade do Cristo. Isso é o mais importante de tudo. Ter cuidado, gente. Senão a gente vai ofender os outros, criar um mal-estar, e aí, depois de se criar um mal-estar, ninguém vai ouvir o que nós estamos falando. Porque vão nos achar arrogantes, vão nos achar presunçosos, e aí a tarefa do Cristo de evangelizar almas fica perdida. Se somos evangelistas, no que diz respeito a passar os ensinamentos de Jesus àqueles que estão participando de um grupo de estudo, que estão ouvindo uma palestra, nós temos que ter cuidado. Não é eu fazer uma palestra e dizer que os irmãos, nossos irmãos católicos, são errados no tema tal, porque a doutrina espírita diz o tema tal. Eles estão com a verdade dele, nós estamos com a nossa. Mas nós ambos estamos caminhando na seara do Cristo. É dizer que os nossos irmãos evangélicos são errados nisso e nós certos naquilo. Porque também eles estão com a verdade deles, nós estamos com a verdade. O importante é a trajetória cristã que estão fazendo. Uma coisa é uma pessoa dentro do cristianismo falar que a pena de morte é amparada pelo cristianismo. A gente vai ter que dizer que não. É dizer que o aborto está amparado dentro do espiritismo ou dentro do cristianismo. Nós temos que dizer que não. É uma outra situação. É não permitir passar uma mentira. Agora, outra coisa é nós dizermos que os outros estão errados porque seguem uma maneira teologicamente de pensar diferente da nossa. Ou dentro de uma instituição religiosa, as pessoas estão fazendo considerações que não estão adequadas. A gente tenta corrigir, mostrando a nossa maneira de entender a vida, sem dizer que a do outro é errado, deixando a eles o trabalho de raciocinar sobre as duas verdades e escolher uma delas. Então, vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradeço a presença de todos, mais uma reflexão, mais um Manhã com Cristo, mais um culto do Evangelho no Lar. Então, ficamos por aqui, que amanhã possamos estar reunidos às 7 horas da manhã para mais uma conversa sobre o Evangelho de Jesus. Então, que Jesus possa nos abençoar, estando conosco hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.